Nós vamos começar agora o capítulo 7 de Oséias e a partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria. Porque praticam a falsidade, ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades, agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo desde que solvou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o caminho como um forno. Durante a noite, o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Assíria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. Chegamos ao capítulo 8 do livro de Oséias e ele fala a respeito do castigo estar próximo. A partir do versículo 1 diz: toque a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo: nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro veio de Israel. É obra de artífice, não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços, porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas, e não haverá farinha, e se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Assíria, como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes. Todavia,
Ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sob a opressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, estes altares lhe serviram para pecar, embora eu lhe escrevera a minha lei em 10.000 preceitos. Estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício. Por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem. Mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Agora, no capítulo 9 de Oséias, fala a respeito do castigo de Israel. A partir do versículo 1 diz assim a palavra: Não se alegre Israel, nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Egito. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerão comida impura. Não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será como o pão de pranteadores, e todos os que dele comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles. Não entrará na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição. O Egito os reunirá e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas. Espinhos tomarão conta das suas moradas. Chegaram os dias do castigo. Chegaram os dias da destruição. Israel ficará sabendo. O profeta é um tolo, e o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância de sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, e inimizade no templo do seu Deus. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Encontrei Israel como uvas no deserto. Vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum sequer. Ai deles, quando deles eu me afastar. Aos meus olhos, Efraim era como Tiro, plantado num lugar agradável. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Toda a maldade deles se acha em Gilgal. Foi ali que comecei a odiá-los. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido. Secaram-se as suas raízes. Não dará fruto. E mesmo que as mulheres voltem a dar luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações.
Agora, no capítulo 10 de Oséias, fala sobre Israel semeou maldade e colherá destruição. A partir do versículo 1 diz: Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Agora eles vão dizer: Não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei, que poderia fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente e fazem alianças. Por isso o juízo brota como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Os lugares altos de Aven, que são o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares. E o povo dirá aos montes: cubram-nos, e às colinas: caiam em cima de nós. Agora o contexto é: Deus dá a sentença contra Israel. A partir do versículo 9 diz assim a palavra: Desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? Eu os castigarei na medida do meu desejo. Os povos se ajuntarão contra eles quando eu os punir por causa da sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de pisar o trigo na eira. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço, atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vocês. Vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes. E por isso, entre o seu povo se levantará um tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha. As mães foram despedaçadas com os seus filhos. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído.